Aqui no Slow News é notícia de verdade, sem filtro, sem mentira, fatos reais. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, fico muito triste com uma notícia dessa. Bom dia, meus amigos. Dia histórico para o Brasil. Isso mesmo, dia histórico. O governo sofre uma derrota no Senado. Uma derrota que o governo levou ontem. Derrota histórica, desde 1894, que uma indicação do governo para o ministro do STF, que não é rejeitada. 132 anos aí, ó. Então, ontem, o ministro aí, o suposto ministro aí do STF, que foi indicado pelo Lula, o tal do Jorge Messias, né, o Bessias, como é conhecido, foi rejeitado, isso mesmo, 42 votos a 34, isso mesmo. Então, vamos ver aqui a reportagem. O Lula priorizou o Messias e já aceita a derrota em veto da dosimetria. Então, meus amigos, é o que eu falo, o governo do Lula está acabando, graças a Deus. O Brasil está acordando. O Congresso aí, né, que o Lula liberou mais de 12 milhões de emendas parlamentares para que os senadores aí aprovassem a indicação do Jorge Messias para o ministro do STF, foi por água abaixo, isso mesmo, os 12 milhões aí, o Lula gastou dinheiro à toa. Então, meus amigos, vamos ver aqui a reportagem. O Planalto focou o capital político na aprovação de ministro ao STF, viu a estratégia naufragar, agora vai lidar com outro revés no Congresso. O governo do PT, né, do Lula, decidiu concentrar todos os seus esforços na aprovação de Jorge Messias para o STF. Na véspera da sabatina, a articulação política do Palácio do Planalto sinalizou que abriu mão da manutenção do veto ao PL, ou seja, o projeto de lei da dosimetria, que é votado nesta quinta-feira, dia 30 de abril de 2026. Que o custo para salvar o veto prejudicaria a contagem de votos necessária para o ministro da AGU na Casa Alta. Não deu certo, com 42 votos a favor e 34 contra, Messias foi rejeitado pelo Senado, algo que não acontecia desde 1894, no governo do Floriano Peixoto. Que derrota maravilhosa, né? Que ótimo. O indicado aí, né, o advogado-geral da União, né, Jorge Messias, teve sua indicação para ministro do STF, sofreu uma derrota. Há muitos anos, de 132 anos, não havia, né, no Brasil, uma rejeição pelo Senado de um indicado para ministro do STF. Então, esse Jorge Messias entraria na vaga do Boquinha de Veludo, aí, o Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, né? É o que eu falo, pessoal. Essa derrota não é apenas do governo. Essa derrota tem um sabor para o povo brasileiro de melhoria, de esperança. Porque a gente está vendo que o governo do Lula, do PT, é um governo que, para poder ter aprovação, precisa de molhar a mão dos parlamentares, né? A gente sabe que o Congresso, né, esses políticos estão aí, só querem olhar o interesse deles, é óbvio. Então a gente pode ver que com a indicação do Flávio Dino, o Flávio Dino que prometeu, né, que diz que não ia atrapalhar o Senado, mas foi escolhido pelo Lula e está lá fudendo com o Senado e com o Congresso. E os senadores vendo isso, pensou, se a gente aprovar o nome desse cara aqui, esse Jorge Messias, ele vai ferrar com a gente também. Então o que a gente pode ver é que foi uma derrota maravilhosa, com sabor, com louvor. Vamos ver aqui a choradeira. O Jorge Messias é visto chorando ao deixar o Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula, após o Senado rejeitar sua indicação ao STF. Deixa ele dentro do carro chorando igual um menino. Ei, que delícia, viu? Vamos ver aqui, ó, as críticas. O pior Congresso da história não pode continuar no poder. Agora é o pior Congresso, né? Agora ele é o pior Congresso, depois que a esquerda tomou essa lavada. Veja aqui, ó. Alcolumbre, o sabotador da República. Agora eles vão falar mal do Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre travou a indicação do governo como se tivesse poder de nomear ministros. Não tem. Ele não representa o Brasil. Esses políticos agem no interesse deles. Agora vamos ver quem o Lula vai colocar, né? Quem o Lula vai indicar para ser o próximo ministro do STF. Talvez ele indique o Pacheco. Mas Pacheco é fraco. Pacheco é um traidor, um vagabundo também. Aí vamos ver os memes aí, ó. Congresso inimigo do povo, Alcolumbre mostra a cara. Vamos ver aqui essa reportagem. Caio Junqueira diz que a rejeição de Jorge Messias foi a maior derrota política da história do Lula e afirma que a realidade se impôs à sua soberba.
ao insistir no nome, ignorou que não tinha os votos necessários para aprová-los. Essa derrota tem nome e se chama Lula. Vamos ver aqui o que ele falou, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Hoje a maior derrota política da história de Lula, ao rejeitar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O placar elástico contra o advogado-geral da União foi o ponto final de um enredo que se explica quase que unicamente pelos erros do próprio presidente da República, a começar pelo escolhido. Lula ignorou todos os avisos de aliados de que não deveria insistir em alguém sem estatura jurídica e política para o cargo. Ao insistir no nome, ignorou que não teria os votos necessários para aprová-lo. Quando achou que tinha os votos, a realidade se impôs à soberba. Culpar Davi Alcolumbre agora pelo desfecho negativo ao governo será só mais um erro. Essa derrota de hoje tem nome, Lula, para quem cabe a mensagem de um velho político mineiro. O parlamento é igual ao apêndice, pode não servir para nada, mas se inflama, pode até matar. O Senado impôs hoje a maior derrota... Isso mesmo, maior derrota para o governo em vários anos de história aí. E vamos ver aqui, ó, mais cenas aí, ó. Oposição comemora a rejeição de Jorge Messias para o STF. Vamos colocar as imagens para vocês verem aí. E agora começou a choradeira, né, pessoal? Choradeira. Então, essa foi a primeira de muitas derrotas do governo do Pinguço corrupto nas urnas. A primeira de muitas. Vamos ver em outubro, né? Vamos ver em outubro. E vejam as imagens aí, ó. Olha aí Jorge Messias saindo do Senado após ter nome rejeitado para o STF. Ele se reunirá com o Lula logo mais. O presidente quer entender o motivo da derrota. Messias saiu dizendo que sabemos quem articulou sua rejeição. Petistas culpam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lula deve demitir nomes indicados por ele como vingança. A política no Brasil é uma putaria, né, meus amigos? Uma putaria. Cada um olhando os seus interesses. E os senadores viram que o interesse deles estariam, né, ameaçados, então resolveram, nesse caso aí, rejeitar a indicação do Jorge Messias, o bestial Messias, indicado por Lula, esse esquerdista aí que diz que vai defender a democracia. O negócio deles tudo deles agora é democracia, né? Democracia é caceta. Democracia é dinheiro, é comida, um prato do povo, é emprego. Isso aqui é democracia. Esse papinho pra boi dormir que eles estão falando de defender a democracia. Né? Então, o que vocês acharam dessa rejeição da indicação do Messias para o próximo ministro do STF? Foi bem feito ou não? Curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal, pessoal. Se inscreva aí.